Olá, professores! Estamos iniciando o módulo 4 do curso Faces da Geometria. Este módulo chamado Trabalhando com o Tangram. Nosso objetivo deste módulo é calcular ou estimar áreas de figuras planas, utilizando o Tangram como ferramenta para o ensino das definições dessas figuras e aprimorar também os conhecimentos sobre geometria. E em todo momento a gente fazer aquela relação do que tudo que foi trabalhado no módulo 1, módulo 2, módulo 3 e agora fazer o fechamento com esse módulo 4, relembrando tudo aquilo que nós já trabalhamos. Vamos começar com a atividade 1. A atividade 1, o objetivo dela é construir cada peça que compõe o Tangram, definindo as propriedades das figuras planas encontradas na sua construção. Para isso nós vamos fazer o uso do papel sulfite, o papel A4. E aí você faça uso de algum outro papel que você queira, aí, às vezes papel mais rígido, mas nós vamos fazer o uso do papel sulfite. E para essa atividade nós selecionamos as principais expectativas abordadas nessa atividade, relacionadas tanto na matriz curricular do Estado de Goiás, caderno 5, quanto nas avaliações que ocorrem em todo o Estado. Para essas expectativas, nós temos aí a do 4º ano, identificar características dos quadriláteros quanto aos lados e ângulos. Do 6º ano, reconhecer e distinguir diferentes formas geométricas, seus elementos e características, como o número de lados dos polígonos, medida dos ângulos e lados e eixo de simetria. E também no 6º ano, identificar, nomear e caracterizar os polígonos regulares e seus elementos. No 8º ano, identificar, comparar, construir os quadriláteros, considerando as características dos seus lados e ângulos. Então, para isso, nós vamos começar a fazer esse trabalho com o papel sulfite. Então vamos lá, professores, construir o Tangram usando o papel sulfite. No caso aqui eu estou usando um de cor azul para facilitar aqui a nossa filmagem. E com esse papel nós vamos construir as 7 peças que compõem o Tangram, que são 2 triângulos maiores, um paralelogramo, um triângulo menor, 2 na verdade, um quadrado e um triângulo médio. Como é que vai se dar isso com o papel? Então, primeira coisa, semelhante ao que nós fizemos no módulo 3, eu preciso que vocês encontrem nesse retângulo o maior quadrado possível. E nesse momento é importante também a gente fazer alguns comentários acerca das propriedades, como vimos no módulo 3 sobre as propriedades dos quadriláteros. Então, de início, nós temos aqui um retângulo, Então, nesse momento é importante você resgatar aí as suas propriedades. Por exemplo, nosso retângulo é formado por 4 ângulos de 90 graus. Eu vou até fazer o desenho aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, todos os seus cantos são de 90 graus. E temos também que os seus lados opostos eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida e são paralelos. Então, os seus lados opostos são congruentes, têm a mesma medida e são paralelos. Então, isso é, no caso, a definição do nosso retângulo. Então, desse retângulo, eu preciso que vocês encontrem agora, semelhante ao que nós fizemos na dobradura para construir o cubo, eu preciso que você encontre o maior quadrado possível. Então, uma maneira bem elementar de se conseguir isso, como é o maior possível, então quer dizer que ele vai ter que ter essa medida de lado. Então, para isso, para facilitar, a gente vai dobrar aqui. E aí é importante você ter o cuidado de manter sempre a precisão aí das medidas dos lados, porque senão o seu Tangram terá problema no final. Eu vou fazer uso aqui do lápis, da régua, da tesoura, mas no momento em que você for construir com seus alunos, não é necessário. Claro que facilita, mas não é necessário. Então, como a gente está construindo um quadrado, também vale a gente relembrar das propriedades dele.
E percebam que quando nós fizemos essa dobra, né, ao meio nós temos o Q relativo ao quadrado aqui. Temos a sua diagonal. Eu vou até passar o lápis aqui para ficar fácil a visualização. Nós temos aí a diagonal do quadrado. Lembrando também, né, dentre as propriedades do quadrado, nós temos que ele possui 4 ângulos de 90 graus e todos os seus lados têm a mesma medida, né, são congruentes. Seus lados. E aqui nós temos a diagonal. Lembre-se também que nós tínhamos aqui um ângulo de 90 graus. Quando nós fizemos essa dobra, o que aconteceu com esse ângulo de 90 graus? Ele foi dividido ao meio. Portanto, cada medida desses ângulos aqui equivale a quantos graus? Então, esse ângulo aqui equivale a 45 graus. E esse outro ângulo, obviamente, 45, onde a soma dos dois totaliza 90 graus. E isso vale também para o outro lado. Então, esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus, esse ângulo mede 45 e esse outro ângulo mede 45. Certo? Então, nós temos aí o nosso quadrado. Vou até fazer o desenho aqui do ângulo reto, identificá-lo, ângulo de 90 graus. Então, nesse momento já deu para a gente trabalhar várias informações acerca da geometria, né? Falar sobre a medida dos ângulos, falar sobre as propriedades tanto do nosso quadrado quanto do nosso retângulo, né? Nós tínhamos essa parte aqui, nós vamos desprezá-la, né? Essa parte do retângulo aqui, nós não vamos fazer uso dela, nós vamos precisar simplesmente desse quadrado. Então, como a gente obteve o quadrado, agora eu preciso conseguir os dois maiores triângulos possíveis, né? E eles já estão identificados aqui, né? Aqui nós temos um e aqui nós temos o outro triângulo. Então vamos separá-lo aí. E cada peça que for sendo construída, sempre resgate aí as informações sobre as suas propriedades. E tudo isso já foi falado, tanto no módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Né? Então nós temos aí os nossos dois triângulos. Né? Quanto esse triângulo aqui, vamos trabalhar com um, depois a gente trabalha com outro. Então nós temos aqui um triângulo, né? Cujos ângulos são 90, 45, 45. Então, classificar esse triângulo quanto aos ângulos, né? Como é que a gente pode chamar esse triângulo quanto aos ângulos? Nós temos aqui então um triângulo retângulo. E se fosse para eu classificar ele quanto aos lados? Perceba que ele formava os lados do quadrado, ou seja, essa medida é igual a essa. Portanto, nós temos, além dele ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles, que foi semelhante a uma atividade do módulo 3, né, onde a gente pegou o quadrado e fez a divisão. Então, esse triângulo também é equivalente àquele outro. Então, dá para trabalhar várias propriedades, né, da matemática nisso aqui. Em relação a esse triângulo maior, eu preciso conseguir os dois maiores triângulos possíveis com esse triângulo. Então, como vai se dar isso? Né? Uma maneira simples é eu fazer essa dobra aqui. E sempre se preocupando com a exatidão aí dos cantos, para não ter problema na hora de finalizar. Então, conforme eu disse para vocês, eu vou fazer uso aqui da régua, do lápis, para facilitar. Tá? Esse aqui é justamente o meio. Na hora de construir isso com seus alunos, tenha bastante tranquilidade, porque realmente é algo que é conhecido por todos, né, os professores de matemática ou não, né, já viram falar sobre o Tangram, mas mesmo assim, às vezes é complexo fazer esse processo todo. Então vamos dividir aí os nossos dois triângulos, formando já os dois triângulos maiores que compõem o Tangram. Feito isso, lembre-se sempre de fazer as anotações aí das medidas, né? Um ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, lembre-se que ele era um ângulo de 90 e foi dividido justamente ao meio, portanto, nós temos que esse ângulo aqui é a metade do ângulo de 90, ou seja, o ângulo de 45, o mesmo acontece com esse outro ângulo, 45 graus. Nós temos aí, então, e aqui um ângulo de 90.
E dá para a gente falar até de ângulo raso, né? Um ângulo cuja medida é 180. E aqui nós temos dois ângulos de 90 graus, certo? Dá também para a gente comparar, né, que os ângulos de 90 têm a mesma medida, é óbvio, né, isso. E também para o aluno enxergar, embora para nós seja muito fácil, mas, por exemplo, dá para ele pegar esse ângulo de 90 graus e verificar, ó, onde tem ângulos de 90 graus. Por exemplo, o canto da régua mede 90 graus, né? Se ele, por exemplo, pegar um retângulo, né, ele consegue perceber que nós temos um ângulo de 90 graus. Então, para o aluno construir isso é importante, porque ele vai visualizando, né, nas formas geométricas, né, onde tem esses ângulos de 90 graus que a gente tanto comenta, né? Você pode usar isso aqui para ele medir, verificar, por exemplo, no canto do quadro, na porta, na sala, né? Tem vários objetos, né, no canto do caderno, dá para ele já identificando ângulos de 90 graus. Então isso vai se tornar bem familiar para ele. E do mesmo modo que falamos, né, nós temos aqui um triângulo retângulo, pois possui um ângulo de 90 graus, e é um triângulo isósceles, pois tem duas medidas de mesmo tamanho. Portanto, esse triângulo é um triângulo isósceles retângulo. Então, vamos pegar esses dois triângulos e deixar eles separados. Agora a gente volta com ele. E nós vamos fazer o uso agora daquele outro triângulo que nós tínhamos. Bom, aqui começa a parte mais complexa, né? De certo modo, um pouco mais complexa. O que eu preciso agora desse triângulo? Retirar desse triângulo aqui um triângulo médio, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu não vou vincar essa parte, eu vou simplesmente encostar um vértice no outro e só marcar aqui, ó, o canto. Estou simplesmente marcando aqui para eu ter essa medida central aqui. Então lembre-se que eu até comentei algo aqui que nós não tínhamos falado, né? É importante também, nesse caso, dependendo da série que você está trabalhando, você relembrar aí também, né, algumas coisas. Por exemplo, o triângulo é composto por lados, né? Ele é composto por ângulo e é composto também por vértices, né? Eu até comentei aqui do vértice, então vale salientar. Então nós temos aí no triângulo 3 vértices, no quadrado 4 vértices. E aí o aluno consegue visualizar nas outras figuras todas essas informações. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu preciso, né, encontrar um triângulo médio. Para isso eu vou pegar essa ponta aqui, esse vértice superior onde tem um ângulo de 90 graus e vou fazer ele coincidir com aquela marca que eu fiz lá no meio, certo? Fiz isso, vinco aí, ó. Então eu vou ter aí o triângulo médio que compõe o nosso tangram. Vinquei, vou fazer uso novamente. Se você tiver com muitos alunos na sala, não é necessário usar regra e tudo mais, né? Pode facilita, mas dá para ele vincar e cortar tranquilamente. Muito menos o uso da tesoura, né? Que é meio perigoso, mas ele pode fazer esse recorte aqui mesmo só vincando e cortando ou simplesmente usando a régua. Portanto, nós temos aqui um novo triângulo, né? Um triângulo um pouco menor que o anterior e com as mesmas propriedades, né? Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus, temos também aqui, vamos verificar quanto que mede esse ângulo. Perceba que nós tínhamos aqui um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E agora quanto que mede esse ângulo aqui? Bom, então vamos fazer uso do outro triângulo e comparar, ó. Ângulo de 90 graus coincidiu, então mede 90 graus. Vamos verificar esse ângulo aqui, ó. Olha só, a medida dele, 45 graus, a mesma medida do triângulo anterior. Portanto, então vamos anotar aí 45. De cá, mesma coisa, 45, e você pode verificar junto dos seus alunos essa medida dos ângulos aí, ó, a comparação. Então nós podemos trabalhar semelhança de figuras, né? Nós podemos, por exemplo, sobrepor uma figura sobre a outra aí, no caso nossos retângulos. Perceba que nós temos aqui, olha, segmento de retas paralelas, né, cortadas por uma transversal. Então esses ângulos aqui são correspondentes. Então dá para trabalhar várias propriedades da matemática usando aí o nosso tangram. E também essa atividade eu já tive o prazer de aplicá-la
em várias séries, né? Quarto, quinto, sexto ano, oitavo ano, nono ano, e apliquei também em todas as turmas do ensino médio, né? Então, às vezes parece elementar para alunos do ensino médio, mas a gente resgata várias informações que muitas vezes estão esquecidas por eles, né? E isso ajuda muito. Bom, então nós temos ali 3 triângulos e nós temos essa figura aqui, ó, que é, para nós, o nosso trapézio, né? No caso, um trapézio isósceles. Trapézio isósceles porque tem 2 medidas congruentes, os lados não paralelos, né, são congruentes, portanto, trapézio isósceles. E aí, nós retiramos daqui esse triângulo, cuja medida do ângulo era 45. Portanto, como nós temos aqui um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, a medida desse ângulo é chamado de suplementar, né? Ou seja, a soma dos dois totalizam 180. Portanto, isso aqui é 45, sobra 135 graus para esse ângulo. graus. Então, a gente pode comentar nesse caso aqui que nós temos aqui um triângulo. Se nós fizermos a soma das medidas dos seus ângulos, a gente vai perceber que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é igual a 180, né? 90 mais 45 dá 135, mais 45, 180 graus. E nós temos aqui um quadrilátero, no caso o nosso trapézio. Quanto seria a soma? Quanto é a soma dos ângulos desse nosso quadrilátero, né? Se a gente fizer a soma aí, ó, 135 mais 135, 270, mais 90, 360. Portanto, a soma dos ângulos de um quadrilátero totalizam 360. E isso vale não só para o trapézio isósceles, mas para qualquer quadrilátero, do mesmo modo que nós temos o triângulo, né? A soma dos ângulos de qualquer triângulo, soma dos ângulos internos, totalizam 180. Bom, então vamos separar esse triângulo médio e vamos trabalhar aqui agora com o nosso trapézio. Desse trapézio eu preciso retirar aí agora as outras 4 partes, né, do tangram. Para isso, vamos fazer uso novamente daquela parte que nós tínhamos feito, aquele vinco na metade aqui, ó. Então, como é que vai se dar isso? Eu vou pegar um dos lados do triângulo aí, ó, e vou trazer esse vértice até até o centro, até o meio. Então, vincou aí de modo preciso. Então, recapitulando o que nós estamos fazendo. Eu preciso aqui agora retirar os 2 triângulos pequenos, né, do nosso tangram. Então, para isso, eu vou ter aí o nosso trapézio. Como a gente tinha feito aquele vinco bem na metade do nosso trapézio, que é essa metade aqui, nós vamos dobrar, fazendo com que esse vértice coincida com o centro aqui do nosso trapézio, da base inferior. Nós temos aí, marquei, vou fazer do modo idêntico às outras vezes, né? Vou passar o lápis aqui para facilitar. E vou recortar. É importante também, mesmo já tendo feito algumas vezes, porque para nós professores isso é bem elementar, mas para o aluno, às vezes ele fazendo várias vezes, isso pode se tornar mais interessante e ele pode gravar essas informações. Então nós temos aqui um ângulo de 45 graus, até sobrepus aqui. Esse ângulo aqui ele vai verificar que é o ângulo de 90 graus e do mesmo modo esse outro ângulo 45 graus, semelhante ao que está aqui por baixo. Então vamos fazer as anotações aí. Ângulo de 45 graus e ângulo de 90 graus. Beleza? Um triângulo retângulo, do mesmo modo os outros isósceles. Agora perceba o seguinte, olha, se nós tínhamos aqui o nosso triângulo, que foi retirado, se tudo isso mede 135 graus, se nós retiramos dele 45, quanto sobra para ser essa parte aqui?
Então, 135 menos 45 totaliza 90. Quando vocês forem fazer uma opção, é fazer isso de lápis, porque aqui daria para apagar e não ficaria mais. Para facilitar a visualização, a gente fez de caneta. Então, 90 graus. Do mesmo modo, esse ângulo aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, tá vendo que eu estou falando várias informações que em momento algum do curso a gente acabou comentando, mas dá para, quando se for trabalhar o Tangram, você resgatar várias informações acerca da geometria. Por isso, ela é aplicável em várias séries, né? Então, 90 graus, se aqui é 90 graus, é a medida desse outro ângulo, será também 90 graus. E agora, e recapitulando, nós temos aqui um novo, né, quadrilátero, né, que é um trapézio, só que nesse caso aqui é um trapézio reto, né, um trapézio retângulo, que ele não tem a medida, dois lados, né, de mesma medida, né, mas na verdade ele tem dois ângulos de 90 graus. Se a gente fizer a soma, conforme eu disse agora, né, de todos os ângulos internos desse quadrilátero, totalizam novamente 360. Então eu preciso aqui agora de um quadrado, né? Como é que eu vou obter esse quadrado? Lembra daquela medida central? Nós vamos usá-la novamente. Ó. Nós vamos dobrar justamente nela. Então nós temos aí o nosso quadrado. Ó. Então, recapitulando o que eu fiz. Eu peguei bem naquela medida que eu tinha lá central. Se quiser pode até fazer um tracejado aí, ou um risco para poder cortar. Então nós vamos dobrar ela de modo que esse vértice coincida com esse, olha só. Está justamente em cima, está justamente no meio, vincou, então nós podemos cortar. No início, né, de todo esse trabalho, nós falamos sobre a propriedade do quadrado, né? O quadrado é composto por 4 ângulos de 90 graus, e 4 lados de mesma medida, né? Portanto, nós temos aqui um quadrado. Que quando a gente acaba perguntando para os alunos, né, qual a definição de quadrado, eles se lembram sempre dos 4 lados iguais, né? E aí eu costumo colocar, por exemplo, para indagá-los, um losango que tem as 4 medidas iguais, só que os ângulos não são de 90 graus. Então é importante ele lembrar disso. Voltamos aqui para o nosso trapézio retângulo, lembrando, ó, ângulo raso, esse aqui é 90, a totalização é 180, portanto, aqui mede 90 graus. Se não lembrar disso, ele pode fazer, comparando as medidas aí, né, verificar se realmente tem 90 graus, que a gente falou anteriormente. Dá para fazer várias coisas. 90, 90. Nós temos aqui uma figura que já foi trabalhada, que é o trapézio retângulo. E agora vem a parte mais enjoadinha, que é fazer com que esse vértice coincida com esse vértice, para a gente obter um outro triângulo, cujas dimensões é igual a esse, e um paralelogramo, finalizando aí o nosso tangram. Então, ó, o que nós vamos fazer? Eu quero que esse vértice coincida com o vértice superior. Então, ó, coincidiu, vinco, relembrando o que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu preciso que esse vértice coincida com esse, então eu dobro de modo sem amassar o papel, vinquei, vou fazer o tracejado com a régua para poder recortar. Portanto, nós temos então aqui um paralelogramo e um triângulo. Então, do mesmo modo que fizemos nas etapas anteriores, né, vamos verificar aqui os ângulos desse nosso triângulo menor coincidem com o outro, né, ou seja, são ângulos de 45 graus e um de 90, totalizando os 180 graus, que é a medida da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. E temos aqui também o nosso paralelogramo.
Desse paralelogramo, né, nós temos que, se esse ângulo total era 90, se aqui é 45, quanto sobra para ser esse? Justamente a metade, que é 45. E conforme dissemos, né, nós temos aqui um quadrilátero, no caso aqui o nosso paralelogramo. Paralelogramo este, né, que tem um par de lados, dois pares de lados opostos paralelos, né? Temos aqui então esse lado que é paralelo a esse, a base aqui paralelo à base superior, base inferior, base superior. Então nós temos aí então, né, par de lados paralelos. Soma dos ângulos internos tem que totalizar 360 graus. Então nós já temos aqui 135 mais 45 dá total de 180. Mais 45. Então está faltando quanto para ser totalizar os 360? Então a medida desse ângulo aqui é justamente 135 graus. Então basta fazer 360 menos a soma dos três. E a gente pode dizer mais também que no caso do paralelogramo, os ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Ou os ângulos não adjacentes, né? Então, somando todos os quatro ângulos, totalizam 360 graus. Portanto, nós conseguimos então, né, um paralelogramo, um quadrado, dois triângulos pequenos, um triângulo médio e dois triângulos grandes. Então essas são as 7 peças que compõem o Tangram. Conta-se a história, né, uma das histórias sobre a origem do Tangram é que ele era um azulejo, né, na forma de um quadrado que caiu, e quando ele caiu ele quebrou formando 7 peças. E ao tentar, né, unir essas 7 peças foram formando várias figuras, né? Essa é uma das histórias sobre a origem do Tangram. Então, pessoal, terminamos aqui, construímos as 7 peças e a partir dessas 7 peças agora nós vamos ter outras atividades envolvendo, né, o uso dessas 7 peças.